A paz do Senhor esteja com vocês. Boa tarde, meus amiguinhos, meus irmãos, minhas irmãs, amados em Cristo. Estamos aqui para começar mais um Sacode o Pó com a graça do nosso Senhor, nosso Deus. Então eu convido aos irmãos a fechar os olhos e orar comigo, agradecendo a Deus por mais esse estudo, por mais essa palavra que será levada aonde Ele quiser que ela chegue. Então vamos fechar os olhos e vamos orar comigo. Grande Deus e poderoso Pai, sabemos, Pai, que só o Senhor é grande, só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz de transformar toda tristeza do nosso coração, tudo aquilo que tem incomodado os seus filhos, Pai. Só o Senhor é capaz de trazer a solução, porque a solução sempre vem de Ti, Pai. As coisas eternas sempre vêm do Senhor, porque o Senhor é Deus de vitória, o Deus que nunca perdeu uma batalha. E essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, irmãos, hoje eu trago um estudo que até certo ponto, é triste. Mas a tristeza é uma coisa que vem tomando conta do ser humano, Por isso, o nosso estudo de hoje é olhai para os lírios do campo, O que vem a ser olhai para os lírios do campo? Então, para você ver aqui que, como o estudo ele é triste, que já tem uma figura, de uma criança chorando, derramando a lágrima, que a lágrima é uma coisa que tem sido muito comum, no mundo de hoje, que não era para ser, mas está sendo uma coisa muito comum no mundo de hoje. E só assim, eu tenho um amigo, pintor, e ele pintou um quadro mais ou menos parecido com esse aqui, e ele brincava muito assim, que esse quadro que ele pintou com o menino chorando, foi o quadro mais difícil que ele pintou na vida dele. Porque ele falou assim, quando ele pintava, quando ele estava pintando, aí o menino chorava, lá escorria, toda hora ele tinha que ir lá arrumar, Mas é só uma descontração aqui pra gente começar nosso estudo, Porque ele é um pouco triste, então vamos sorrir um pouquinho. Mas vamos lá, olhai para os lírios do campo. Então, olhai para os lírios do campo, Os lírios do campo são esses aqui. São os lírios. Muito bonito, por sinal. Jesus Cristo, quando ele deu esse, ele falou assim, olhai para os lírios do campo, porque o homem, ele anda numa busca tão grande por conquista, por lutas, por querer, querer mais, adquirir mais, que as frustrações têm sido grandes para o ser humano, muito grandes, Hoje eu poderia dizer que as derrotas são maiores que as vitórias. Por quê? Porque inverteu-se, a situação. A gente tem que primeiro colocar as coisas na mão de Deus para que Deus abençoe e a gente florifique. Mas não, a gente faz as coisas sem Deus e aí muitas vezes o tombo é grande, Então por isso olhai para os lírios do campo, que Jesus Cristo quis dizer com isso, porque todo mundo nessa vontade de querer ganhar, de querer ser mais, então fizeram um questionamento. Ele falou assim, nem mesmo, olhar para os lírios do campo, que ninguém cuida, ninguém faz nada, e eles são essa coisa linda aqui, que ele fala, que ele compara a Salomão, que foi o rei mais rico que existiu na face da terra, que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer lírio. Então vamos lá abrir, convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 12, verso 26 a 28, diz assim, pois, se nem ainda podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Então veja bem, hoje a corrida pela conquista, pela ganância, pela cobiça do homem tem sido grande, que as pessoas estão se vendendo, até as mulheres hoje se vendem, não em questão assim de vender corpo, mas se venderem o caráter, vender o caráter dela, porque por um cara que tem dinheiro, por exemplo, muitas mulheres casam com pessoas de norte-americanos, italianos, esse tipo de coisa, para poder se fazer na vida. Às vezes não, às vezes a pessoa vem, conhece, ama, mas
essa palavra, o amor, ele está sendo empregado de forma muito diferente do que aquilo que realmente seja a palavra amor, né? Então hoje as pessoas ficam tristes, choram, você vê as pessoas só chorando, só reclamando por causa dessas coisas, irmão, que a gente tem invertido. Se as pessoas estivessem buscando mais a Deus, eu acho que eles estariam chorando menos, mas as lágrimas estão sendo derramadas. Por quê? Porque a gente está depositando a confiança no dinheiro ou nos homens e não em Deus, e por isso estamos caindo, né? Isso é uma realidade. Você pode achar que não, que é uma coisa mínima, não é não, sabe? Eu já vi várias pessoas falar, pessoa bem de vida, não sei o quê. O que é bem de vida, gente? Quantas pessoas aí são trilionárias, bilionárias e infelizes? Quem te dá a garantia de você estar com alguém que tem dinheiro, você será feliz? Dinheiro não é felicidade para ninguém, não. Se fosse, os milionários não se suicidavam. As pessoas que têm dinheiro não choravam, né? Muitas vezes a simplicidade, ela é muito maior. A pessoa simples, ela é muito mais feliz que uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Mesmo porque o ter dinheiro te dá uma ganância, te dá uma conquista de você querer ser tanto, que você vive em função daquilo ali, você vive só em função de querer ganhar mais, querer ter mais, né? É sempre assim que o homem vive. Por isso, o nosso sacode o pó é isso aí, ó. Olhai para os lírios do campo, tira aquilo que não presta, que não provém do Senhor, né? Tira isso de você. Então vamos aqui firme no nosso estudo. Então, veja bem, onde você está depositando sua confiança. Então, abra comigo a palavra lá em Jeremias 17:15, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o que tem acontecido é isso, gente. O que tem acontecido é isso aí. É o que a gente vê todos os dias. Se você parar e conversar com as pessoas, você vai escutar só isso, né? Isso é uma realidade. Então, o choro, a tristeza, né, vem de quê? De que você não prepara a vida, você não prepara as suas coisas, você investe, né, vamos falar assim, investe em cavalo manco, né? Você vai atrás de sonhos que não é de Deus, né? Você vai atrás de sonhos, das coisas que você não... Porque a Bíblia ensina que a gente tem primeiro buscar Deus, depois, porque muitas vezes você acha que está no caminho certo e está no caminho errado, né? Por quê? Porque você não buscou Deus. Você foi pelo impulso achando que aquilo ali ia trazer uma realidade para você, né? Ia trazer uma certa realidade para você. E na verdade, aquilo ali foi só frustração. Você só acumulou frustrações com aquilo ali. Por isso você chega ao choro. Às vezes você joga fora a sua vida que está na sua mão ali, ó, que é a sua bênção, que é a sua tradição, que é aquilo ali que Deus trouxe para você. Você joga fora por nada. Entendeu? Por paixões infames, por relacionamentos banais, por coisas bobas, sabe? Muitas vezes você desfaz de um familiar seu, do irmão seu, de um amigo seu, por coisas bobas, sabe? A frustração humana, ela está muito pequena. Hoje você vê, por exemplo, que muita gente, para a alegria das pessoas, está num time de futebol, entendeu? Tá num filme, não tem assim, por quê? Porque o homem, ele tá se tornando assim, tão sem amor, que pouca coisa tá fazendo a diversão do ser humano, né? E por isso que eu falo que a gente tem que buscar sempre. Esse canal, que eu sempre digo, irmão, é Bíblia, é buscar Deus, sabe? Porque veja você as frustrações dos homens, lá em Abacuque 3:2, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, ouvi falar da sua fama, tremo diante de todos os teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazes conhecidos os nossos tempos e a tua ira, lembre da misericórdia. Então, quer dizer, Deus, ele já provou para todos nós que ele é Deus, que ele faz, que se a gente buscar de todo coração, de todo entendimento, ele vai trazer para você aquilo que você pede, aquilo que você quer, mas desde que seja aqui de coração, desde que você busque com todo amor, com toda a sua força.
Aí quando você tenta fazer as coisas pelas suas pernas, achando que aquilo ali é o melhor para sua vida, você vai cair, você vai frustrar, aí você vai chegar às lágrimas, aí você vai chorar, né? Imagina, quando eu brinquei com o pintor, né, que tinha que arrumar, mas é verdade, é isso mesmo. A gente vê, enxuga e só vai descendo, de modo que você não consegue consertar, né? As lágrimas descem e você não consegue consertar. Por quê? Porque a tristeza, ela não está na lágrima que desce, ela está no seu coração que sofre, no seu coração que sangra, entendeu? A lágrima, ela é um refúgio para que você não chegue à exaustão, para que você não chegue ao ponto de explodir, de ter um derrame, um infarto. Então vem as lágrimas que te aliviam. É um meio que Deus nos deu de aliviar a dor. Mas o problema está aqui, ó, dentro de você. Você tem que consertar aquilo que está dentro de você. E não é atropelando, não é você querer chegar e pegar qualquer coisa e achar que você vai resolver sua vida e que você vai ser feliz com aquilo ali, não. A felicidade, muitas vezes, meu irmão, a gente chora porque a gente erra e não quer aceitar os nossos erros. Você tem que consertar, por isso que Deus fala assim, arruma sua casa primeiro, certo? Quando Paulo, né, escreveu lá em Coríntios, sobre a ceia, que ele fala, examine o homem a si mesmo. Você tem que examinar, tirar aquilo que está dentro de você. Se você não tirar aquilo que está dentro de você, não adianta. Você vai viver de fantasia. É como se você tivesse fantasiado, mas por dentro você está sofrendo. Desculpa aí, gente. Eu vi uma vez um palhaço dando uma entrevista, que ele era um palhaço que estava no circo, e ele tinha que fazer todo mundo rir, e ao mesmo tempo que fazia rir, ele estava com uma tristeza profunda dentro dele, que ele começava a chorar, e as pessoas nem percebiam, as pessoas estavam ali rindo, achando graça dele, mas ele dentro de si, entendeu? Ele estava totalmente transtornado, totalmente destruído. E o que está acontecendo com o ser humano, isso é exatamente isso. Você está fantasiado, você está com a fantasia de palhaço, fazendo os outros rir, passando para as pessoas que você está feliz, mas dentro de você está destruído. Você está destruído. E como é que você consegue fazer isso? É buscando o nosso Deus. É só através dele que você vai consertar, né? Olha, viver é difícil, é muito difícil. A gente vai ter frustração sempre, mas a gente tem que estar sempre em comunhão com o nosso Deus, porque toda vez que eu falo várias vezes, vou continuar falando, toda vez que você está fora de Deus, você vai sofrer. Você vai sofrer, porque, gente, o mundo, ele sempre vai trazer frustrações de alguma forma. Que às vezes você vai passar por uma doença, porque nós somos todos mortais, irmãos. Nós somos mortais, não adianta, né? Uma hora, alguma doença, alguma tribulação, nós vamos enfrentar na família, nós vamos enfrentar com o irmão, com o pai, com o filho. Sim, isso sempre vai acontecer. Mas o que faz o diferencial é que você está com Deus, que você estando com Ele, você consegue passar por isso aí. Então as lágrimas, elas vão descer, muitas vezes, ó, as lágrimas descem. Você vê que a lágrima é um mecanismo tão maravilhoso da natureza, de Deus, né? Porque é a natureza de Deus. Então, quando a gente fala um mecanismo da natureza, é aquilo que veio do Senhor, né? Por exemplo, você fala assim, o mar é muito bonito, né? A natureza é maravilhosa, mas quem fez a natureza foi Deus, né? Então, essas belezas foram... Então, a lágrima, sendo esse mecanismo da natureza, sendo isso que Deus construiu, que é tão maravilhoso, a lágrima, ela está presente em tudo, tanto na tristeza como na alegria. Então, quantas pessoas você já viu chorar de alegria? Muitas vezes o filho passou no vestibular e o pai derrama aquela alegria, de alegria, chora de alegria, ou o filho forma e todo mundo chora, né? Não é só na tragédia que a lágrima está presente, não, entendeu? E por isso que ela é um mecanismo da natureza, mas a maioria das vezes as lágrimas estão presentes na tristeza. A maioria das vezes as pessoas que choram de tristeza, não de alegria. Se a gente colocar em proporção aí, num percentual, em 100, 90 choram de tristeza e 10% de alegria. Por quê? Porque as frustrações são muito maiores que as nossas alegrias. Porque a gente se frustra tentando ser alegre, né? Você fica frustrado tentando ser alegre. Por quê? Porque você tenta forçar determinadas coisas na vida,
E o que acontece? Você acaba caindo. Acaba caindo. E o tombo, ele é muito triste. Mas eu queria deixar muito claro para você que tem a história na Bíblia de Abacuque, se você ler o livro de Abacuque, que é uma história linda, maravilhosa, mas é uma das orações mais lindas que eu já vi na Bíblia, sabe? É uma das coisas assim, que vem do coração, sabe? É essa oração que Abacuque fez. Então, eu convido vocês que abram a Bíblia comigo lá em Abacuque 3:17, que diz assim: mesmo que não floresça a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produto de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo. Faz-me andar em lugares altos para o mestre da música e para os meus instrumentos de corda. Então, isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na Bíblia. É lógico que a Bíblia é cheia de coisas maravilhosas. A riqueza que existe na Bíblia é uma coisa assim, meu irmão, se você puder, leia, estude, é maravilhoso. As coisas de Deus, elas são maravilhosas, sabe? E você vai buscando esses homens de Deus, né? Essas pessoas que Deus usou homens de tudo quanto é forma, tanto o intelecto como o do mais alto nível como do mais baixo, mas todos tinham a unção de Deus, né? Para trazer essas coisas maravilhosas para a gente aqui. Então, que você aprenda a buscar no Senhor, sabe? Tudo que você fizer na vida, primeiro entregue a Deus. Sabe? O sofrimento humano, ele seria muito menor se tivesse colocado Deus em primeiro lugar na vida da gente. Mas a gente faz tudo errado, sabe? Muitas vezes o homem busca Deus só na tristeza, só na dor, né? Na dor que você quer buscar Deus, mas a gente tem que buscar Deus na alegria também, porque Deus, ele não é um Deus de tristeza, ele é um Deus de alegria. Nós é que estamos transformando Deus num Deus de tristeza. Por quê? Porque a gente procura Deus na dor, mas ele é tão maravilhoso que ele recebe a gente do jeito que a gente tiver, sabe? Ele faz pela gente do jeito que você tiver. Você pode estar lá na sarjeta, que se você buscar Deus, se você orar a Deus, ele vai te ouvir. Isso é amor demais, irmãos. É amor demais, né? É uma coisa assim maravilhosa. Você vê lá, ainda em Abacuque 2 agora, 14, fala assim: mas a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então veja bem, a glória de Deus, você olhar para o mar e ver aquele negócio, aquela coisa maravilhosa, porque se é uma coisa bonita na natureza, é o mar, né? Eu acho lindo, não sei as pessoas, mas eu acho lindo. Eu adoro estar na praia, eu adoro pegar uma onda, né? Pegar um jacarezinho, furar a onda. É uma coisa que Deus, né? Toda vez que eu estou no mar, eu agradeço muito a Deus por Ele me dar essa oportunidade, porque desfrutar daquela coisa maravilhosa que Ele fez para a gente, para mim, para você, né? E veja, e você vê que o mar não é privilégio de ninguém. Tá lá, qualquer um que chegar na praia vai nadar. Você pode entrar, furar a onda, que ninguém vai te impedir de fazer isso, entendeu? Pode ser o pobre, o rico, o milionário. O mar tá ali para todo mundo, sabe, gente? A vida, ela é feita de simplicidades, sabe? As coisas simples é que são boas. Então, muitas vezes você vai, aquela pessoa tem muito dinheiro, mas se você for olhar a vida dela, ela é uma pessoa frustrada, é uma pessoa triste, tá? Uma pessoa triste. Ela, às vezes, tem problema lá na família, tem problema com os filhos, a gente não sabe, mas problema todos nós temos, mas é frustrante, sabe? Por isso que o cara que tem muito dinheiro, a vida dele é correr atrás de dinheiro. Ele tem que ganhar mais, porque é a única coisa que mantém esse cara vivo. Se esse cara não correr, se ele não ganhar, sabe o que vai acontecer? Ele vai suicidar. Ele vai ficar doente. Porque se o cara... É a única coisa que mantém o cara vivo.
E aí o cara vai ficando rico, vai ficando rico, vai ficando rico, vai ficando milionário, mas chega uma hora que não tem nada para você fazer. E aí é que vem as frustrações. Por isso que quando você tem Deus no seu coração, tá? Tudo se torna grande. Tudo se torna grande. E lá em Abacuque, né? Vou ler de novo Abacuque 3:17, porque isso é maravilhoso. E você tem que aprender a orar dessa forma com Deus. A nossa oração, as nossas frustrações, ela tem que ser tirada com Deus. Entregar para Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Então, lá fala assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo, ainda assim eu vou glorificar o nome do Senhor. Agora eu convido você a abrir em Lamentações 3, verso 55, diz assim a palavra do Senhor: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não esconda o ouvido dos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disse: não temas, pleiteies o Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga segundo a minha causa. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviarei porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu misturei aqui Lamentações com Neemias, mas vamos lá. Lá em Lamentações, diz assim, né, que seria no sentido seguinte: você faz para as pessoas. Eu fiz para muita gente, eu ajudei muita gente, e as pessoas não reconheceram aquilo que você fez, né? Que fala aqui, ó, né? Te invoquei, não temas. Que fala da injustiça aqui, né? Deixa eu só achar. Vamos lá, de novo, ó. Da mais profunda cova, Senhor, eu invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. Não esconde de mim os teus ouvidos aos lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia que te invoquei e disseste: não temas, pleitei, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram junto à minha causa. Então você vê, a gente faz, as pessoas ficam assim: eu fiz para as pessoas. Muita gente chega: não entra, eu fiz para aquela pessoa, eu ajudei ela, eu fiz para ela, eu ajudei na hora que ela estava. Agora a pessoa virou as costas para mim. Olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Isso não é uma exclusividade sua. Isso já aconteceu comigo. Acredito que já aconteceu com vários irmãos. O ser humano, sabe? O ser humano, ele não sabe valorizar aquilo que você faz. Mas você tem que estar ligado que existe lá em cima um Deus que vê tudo que a gente faz. E na hora certa, ele vai mostrar para aquela pessoa quem é você. Então, entrega para Deus, não preocupa com aquilo que o homem vai falar de você, não. Olha, eu já fiz muito para muita gente e não fui reconhecido, não tive o valor merecido por aquelas pessoas. Mas eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Porque eu tenho que preocupar que a minha consciência é tranquila, eu fiz. Se a pessoa não reconhece, o problema não é meu, é dela. Por quê? Porque lá na frente, o meu Deus vai cobrar, o meu Deus é justo, irmão. Que eu sempre falo, isso aqui é o carro-chefe desse canal. Ó, Deus é amor, mas é justiça. E pode ter certeza que em tempo oportuno Deus fará justiça. Então não preocupe, não derrame suas lágrimas, porque eu fiz para fulano e ela não fez isso para mim. E, irmão, entrega tudo para Deus. Passa tudo para Ele. Divida isso com Deus e Ele vai te ouvir. Sabe? Oração. Deus ouve nossas orações. Deus age da forma dele. Como eu gostaria que Deus falasse que as minhas orações que eu faço, que eu peço a Deus, que Ele agisse do jeito que eu quero.
sabe? E muitas vezes a gente fica frustrado, fala, pô, Senhor, eu só não fiz o negócio, eu estou orando tanto, tenho pedido tanto, e o Senhor não fez aqui, sabe? Mas a maneira dele agir é dele. E muitas vezes, talvez aquilo que eu esteja pedindo para mim não seja o melhor para mim. Então Deus vai mostrar para mim que às vezes aquilo que eu pedi não era melhor, ele tinha planos maiores para mim. Então, não se frustre com Deus. Não se frustre. Porque Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Agora sim nós vamos ler Jeremias 8:10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviais as porções ao que não tem nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, irmão, é isso aí. É a gente buscar de Deus. Entrega, passa tudo para Ele, sabe? As lágrimas, como eu disse, é um mecanismo da natureza. Ela vai te aliviar de muita coisa. Então chora, mas chora na presença de Deus. Derrama suas lágrimas perante Ele. Ele vai olhar, Ele vai enxugar e Ele vai te ouvir, porque as lágrimas também é uma forma de oração, sabe? O pranto é uma forma de oração a Deus. Por isso, busque sempre Deus. Que Deus seja sempre o primeiro lugar na sua vida. Tá? Olhai para os lírios do campo. Olhe para os lírios do campo, tá? Que não foram semeados, mas são lindos, são maravilhosos, porque é a mão de Deus que está ali. Olha para a natureza, floresce, né? Às vezes você olha um mar, a gente viaja e aquele mar está tudo seco, tudo morto. Aí você fala assim, nossa, isso aqui está horrível. Aí você passa em outra época do ano que a chuva cai e está tudo verde, tudo maravilhoso. Porque Deus, assim como Deus renova a natureza, Ele renova a gente. Ele renova você, Ele me renova, Ele renova você, sabe? Né? Então, às vezes, quando você está em seca, não preocupa não, porque a chuva vai vir e ela vai molhar a sua plantação e você vai renascer, você vai ser feliz de novo. Então, busque a Deus. As lágrimas também é um meio de oração. Então, chore na presença do Senhor, porque Deus vai te honrar. Pode ter certeza disso. Em Apocalipse 21:4, diz assim a palavra do Senhor: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E quando a gente está falando assim, derrama suas lágrimas, porque Deus vai te honrar, né? Veja bem o que Deus fala, que é nas lágrimas, veja o que Deus fala. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo, onde está seu Deus? Então, a gente é questionado que você está triste ali, onde está seu Deus? Deus está ali do nosso lado, presente, nas lágrimas, na dor, mas Ele não te abandona, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar, nem me abandonar, porque até ali, naqueles momentos difíceis, em toda injustiça que é feita a você e a mim na vida, certo? Deus está do nosso lado. E você pode ter certeza que Ele vai operar. Não preocupa com isso, meu. Não preocupa com isso. Principalmente se você falou alguma coisa e você falou a verdade. Você falou aquilo que é a palavra de Deus, que é a verdade dele. Porque Deus, Ele não vai fugir da verdade dele. Mas a gente fala as coisas para a pessoa, você me ofendeu, que é o ser humano. Mas se você falou uma coisa que é bíblica, você falou aquilo que está escrito na Bíblia, você não precisa se preocupar. Não precisa. Porque Deus, em tempo oportuno, Ele vai mostrar para a pessoa que ela estava errada. E não é que ela estava errada e você está certo. É que a palavra de Deus dele, a palavra de Jesus Cristo está certa. A palavra dele é que é certa. A pessoa que fugiu da verdade. Então, você tem que estar sempre firme. Firme na rocha. Independente, qualquer que seja a situação que você esteja passando, esteja firme na rocha. Né? A tristeza, ela vem. Mas a gente vence a tristeza em nome de Jesus. Tá? Porque Jesus Cristo derramou o sangue dele exatamente para isso, para a gente livrar de tudo. Aí ele fala assim, eu só com Jesus vou ser só feliz. Ó, engana não, hein? Jesus Cristo é claro, hein? Tá? Na vida passará o sofrimento e a tribulação, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que a gente colocar a confiança dele, mesmo na tribulação, a gente vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Lá em Salmos 30, verso 5 diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro
pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você fez certo, se você agiu certo, se Deus está com você, não preocupe. Não preocupe, porque com certeza absoluta, você será louvado e você será glorificado em nome de Jesus. Então, voltando para o quadro. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olhai para os lírios do campo. Lembre sempre disso. Está triste? Olhai para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Então, não é o dinheiro que vai trazer felicidade, não é a vida boa que vai trazer felicidade, não é carro, não é você sair de carro, não é você viajar, nada disso vai te deixar feliz. Tá? O que vai te deixar feliz é você estar com Jesus. Porque quando você quer fazer uma viagem, você fala a Deus, Senhor, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso descansar, eu estou de férias. Deus vai te honrar e você vai ver, aí você vai fazer aquela viagem linda, maravilhosa, sabe? E agora você sair, você vai se frustrar, vai ser aquela coisa triste, né? Não vai ser bom. Quantas pessoas se frustram? Pega as histórias do mundo aí, das pessoas, que você vai ver, irmão. A gente tem que estar próximo, sempre próximo do nosso Deus. Essa é a única maneira, vou te falar com você, é a única maneira de você realmente ser feliz, é estar junto de Deus. Então, vamos lá, vamos terminar mais um Sacode o Pó, com a graça do nosso Deus, com essa palavra maravilhosa, que Deus tire, que Deus te honre, que Deus te abençoe, que tire de você todas essas estrelas, que arranca desse coração, vai atrás dele, busca ele, chore com ele, irmão. Você viu que quando Ezequias, que Isaías chegou lá e falou, você vai morrer, né? Ezequias estava dentro do palácio ainda, e ele virou as costas para a parede e chorou amargamente, chorou ali dentro dele ali. E Ezequias, quando ele chegou, vamos dizer assim, se fosse na casa, chegou no quintal, né? Chegou ali na saída do palácio ali. Aí Deus já chegou e falou assim, volta lá e fala para Ezequias que ele não vai morrer, mas não, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Irmão, busque a palavra de Deus, busque Deus, né? Porque esse Deus, ele é maravilhoso demais. Você veja bem, o cara chega para você assim, você vai morrer. Pô, o cara, ele foi lá, ele arrependeu, ele foi buscar Deus sozinho, e as lágrimas dele, Deus ouviu, foi as lágrimas dele que Deus ouviu. Eu vi o seu choro, eu vi o seu pranto, então vou te dar mais 15 anos de vida. Aí Ezequias, em vez dele aproveitar aquele ali, né, aquela benção que ele teve ali, ele acabou fazendo um monte de bobagem, né, que talvez assim, quem sou eu, tá? Quem sou eu para poder falar determinadas coisas, mas talvez se ele tivesse morrido, ele não teria passado pelo tanto de tribulação que ele passou depois. Por quê? Porque ele esqueceu daquilo ali. Então a gente não pode esquecer aquilo que Deus faz pra gente, não. Certo? Não esqueça. Esteja firme ali, na rocha. Firme com Deus, que você vai ver que você vai ser feliz, que não existe doença, não existe depressão, não existe nada, certo? Que eu te garanto, se você tiver R$1 no bolso, 1 milhão, você vai ser feliz do mesmo jeito, porque não é a quantidade que vai fazer você ser feliz, é a presença do Senhor na sua vida que vai fazer você feliz. Então, vamos agradecer ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por mais esse Sacode o Pó. Ô grande Deus, poderoso Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, que o Senhor trouxe para nós, que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Que o Senhor, Pai, que nossos corações estejam abertos para ouvir, e a nossa mente aberta para ouvir, para escutar a sua palavra, para saber que alegria, ela só é alegria se o Senhor estiver presente. Se o Senhor não estiver presente na nossa vida, não existe alegria, Pai. Existem aqueles momentos que passam e depois vão trazer frustração. Mas com a presença do Senhor não existe frustração, Pai. Só existe alegria, só existe bênção. Por isso, Pai, nós entregamos o Senhor a nossa vida, nós entregamos os nossos problemas, porque nós sabemos que o Senhor vai resolver, que mesmo, Pai, que nós cheguemos às lágrimas,
mesmo assim, as nossas análises serão de agradecimento para honra do seu nome. Essa é, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá? Que, irmão, eu desejo que a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que a graça de Deus esteja com você. Muito obrigado e até o próximo Sacode o Porra.